Olá, queridos amigos, olá, queridos líderes. Bem-vindos ao esboço da lição do ciclo do discipulado. Estamos agora na lição número 6 e o título da lição é O Discípulo e a Guarda do Sábado. E para poder comentar esta lição, está conosco mais uma vez o pastor Udolci Zubkowski, quem é líder dos desbravadores aqui na divisão sul-americana. Bem-vindo, pastor. Obrigado. Estamos às ordens para aprender um pouquinho sobre a palavra de Deus e a guarda do dia sagrado, dia de sábado. Vamos a fazer uma oração, então, para que Deus nos acompanhe e nos guie neste estudo. Por favor, pastor. Senhor nosso Deus, quão importante é podermos ter a palavra, a Tua palavra, porque a nossa palavra não vale. A nossa palavra, ela sofre variação, mas a Tua palavra permanece para sempre. Pedimos a Ti a Tua direção, Teu Santo Espírito, enquanto rememoramos essas verdades tão importantes da Bíblia com respeito ao dia de sábado. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quando Deus criou Adão e também a Eva, principalmente Adão, a Bíblia diz que primeiro formou um muñeco de barro. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Que maravilha! Foi o único ser criado à semelhança de Deus. Então, se aproximou dele e soprou em seu nariz sopro de vida. E foi o ser humano um ser vivente. Agora, imaginem vocês, apenas Adão abriu os olhos, qual foi a primeira pessoa que ele viu? Estava aí frente a ele Deus, então a primeira pessoa que ele viu foi Deus. E depois de ver Deus, virou para seus costados e viu a natureza, os animais e tudo o que já estava pronto. Então as perguntas que começou ele a fazer foi: quem é tu? Quem és tu? Que é isso que está aqui? Que é isso que aqui? Ele começou como uma criança a perguntar tudo o que ele via. Por que isso? Por que o outro? Mas a primeira pergunta foi: quem é tu? Quem é você? E em seguida Deus respondeu e disse: eu sou teu Criador. E fiz tudo isso para você. E para que você não se esqueça que eu sou teu Criador, vamos estabelecer um dia a semana para celebrar juntos este momento especial. Vamos a celebrar a criação do ser humano, a obra máxima, prima de Deus. O foco da lição desta semana é saber a importância da observância do sábado como sinal de criação. E nós vamos a confirmar mais uma vez a importância desses dias na vida de todos os cristãos. Vamos agora à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Vamos a tocar dois assuntos fundamentais nesse momento: Jesus e o sábado, e como é que deveria ser o preparo para a observância do sábado. A pergunta então é: qual foi a postura de Jesus em relação à observância do sábado? Na verdade, Jesus ele foi até mal compreendido por algumas pessoas na época dele que diziam que ele não estava guardando o sábado, porque eles tinham ali mais de 200 leis diferentes sobre o que é guardar o sábado. Então Jesus veio mostrar a maneira correta de guardar o sábado. O sábado não devia ser um dia pesado, mas um dia para fazer o bem. Inclusive tem um verso que está em São Mateus, capítulo 12, versículo 12, dizendo aí sobre, Jesus estava dizendo: se alguém de vocês tem um animal que cai num buraco no sábado, vocês vão lá e salvam o animal. Então, versículo 12, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é permitido fazer o bem no sábado. Então Jesus estava dizendo dessa importância do sábado, o sábado como um dia para fazer o bem. Não significa que os outros dias você não vai fazer o bem, você vai fazer o bem também, mas o sábado é um dia especial e quem fez e quem ensinou a fazer o bem no sábado foi Jesus. Ele curava no sábado, ele ia na igreja no sábado, ele estudava a Escritura no sábado, o apóstolo Paulo também fazia isso, que ele ia na sinagoga no sábado, ele estudava a Bíblia com as pessoas, ele orava aos sábados, tinha um momento de oração, tinha um local especial para adoração. E quando Jesus ensinou tudo isso, ele estava dizendo como exemplo
qual é a nossa maneira de fazermos também o bem no sábado. Inclusive, ele ressuscitou o dia domingo, né? E não permaneceu na tumba o dia sábado. Descansou ainda nesse sentido. Agora, por muitos anos teve uma confusão, muita gente não sabia quando começava o sábado e quando devia terminar o sábado. Há uma declaração bíblica em relação a quando devia começar o sábado. Inclusive, Helena de White tinha dificuldades nos primeiros anos para identificar o horário de início e o horário do final do sábado. Você guardava de 6 da manhã às 6 da manhã do próximo dia. Outros guardavam de meia-noite, de 12 da noite, conforme o horário do começo do dia, até o final do outro dia, das 12 da noite. Então, qual é realmente o texto bíblico que nos orienta em relação a que hora devia começar o sábado e a que hora devia terminar biblicamente o sábado? Na verdade, nós temos alguns versos da Bíblia que a gente não se baseia, principalmente doutrinas tão importantes como a do sábado, nós nos baseamos num verso só. Então nós temos vários versos. O livro de Gênesis, ele já explica como é que é o dia, o que significa dia. Para nós, ocidentais, fomos ensinados que o dia vira meia-noite. Mas isso foi, os romanos inventaram essa história, né? Depois que se inventou o relógio e coisas assim e tal, mais claro ficou ainda de que é meia-noite que vira um dia para o outro. Mas nos tempos bíblicos não era assim. Já desde Gênesis, sempre que na criação, Deus falava assim, houve tarde e manhã, né? A declaração de Moisés, tarde e manhã, e houve o primeiro dia, tarde e manhã, o segundo dia. A palavra tarde é a parte escura do dia, a parte manhã, a parte clara do dia. Então o dia começa quando está escurecendo. Agora esse é o verso de Gênesis. Nós temos o verso de Levítico, capítulo 23 e também Deuteronômio, capítulo 16. Levíticos 23, 32 e Deuteronômio 16, verso 16. Os dois versos falam sobre a guarda do sábado e dizem de um pôr do sol a outro pôr do sol. De tarde em tarde, né? De tarde, como se fosse de tarde em tarde, só que ali é mais claro, que ali fala de um pôr do sol até o outro pôr do sol. Então o sábado começa no pôr do sol de sexta-feira para sábado e termina no pôr do sol de sábado para sábado à noite, domingo. O pioneiro da Igreja Adventista que definiu esses detalhes foi J.N. Andrews, que foi chamado pela igreja para explicar um pouquinho esse princípio. E a partir de ali, a igreja começou a guardar o sábado de tarde, entardecer, pôr do sol da sexta-feira até pôr do sol do dia sábado. Significa que se você tiver um relógio que está estragado, não vai ter problema, porque é só olhar o sol. Não é horário, né? Não é horário. Se você está dormindo, bom, agora eu tenho que acordar porque vai mudar o sábado do sexta para o sábado, eu não preciso fazer isso, porque na verdade o dia começa quando a gente está acordado e não quando está dormindo. E a maioria de cidades pobladas no mundo tem essa característica regular, né? Os esquimales têm dias de seis meses, mas naquele tempo essas regiões não estavam pobladas, então por isso o mandamento foi dado especificamente para os lugares onde estava a terra poblada, então por isso que se apresenta. Então essa população que você menciona, a população que na época de Jesus e tudo, até hoje a maioria da população, 99,999% da população está em regiões onde é bem claro a divisão do dia de pôr do sol a pôr do sol. Mas mesmo nos locais onde parece que não é muito claro, como nos esquimós, outros lugares, que é 6 meses, que é mais claro, 6 meses é mais escuro, há uma variação e eles seguem por esta variação. O sol ele não se põe no horizonte ou sobe no horizonte, mas há uma pequena variação e eles usam desta maneira também. Ok. Agora, qual seria a forma de preparar-nos para o dia sábado? Bom, a primeira coisa é sabermos o que fazemos no sábado, né? Nós fazemos no sábado, como a Bíblia diz em Lucas, Jesus ele ia na igreja, né? Ele ia na sinagoga. O apóstolo Paulo ia na igreja ou ia na sinagoga. Então nós vamos na igreja no sábado. No sábado é o dia de descanso. Então nós vamos descansar nesse dia. O sábado é um dia para termos tempo para oração,
dedicarmos maior tempo para a oração, maior tempo para estudar as Escrituras. Muitas vezes aparece no Novo Testamento as pessoas estudando as Escrituras e explicando as Escrituras para os outros no dia de sábado, né? Bom, para que isso seja feito no sábado, nós temos que nos preparar. E por isso, então, a Bíblia fala de um dia de preparação, que é Lucas capítulo 23. Sexta-feira, chamado dia de preparação. Bom, para eu ter que ir na igreja no sábado, para eu ler, ter mais tempo para explicar, estudar a Bíblia no sábado, tempo de oração, para tempo de descanso e tudo, eu preciso então pagar as minhas contas no dia de preparação, e não no sábado. Eu vou ter que fazer o quê? Preparar a minha comida antes e não no sábado. Eu vou ter que fazer o quê? Preparar a minha roupa antes e não no sábado. Por isso chama-se dia de preparação. Eu tenho que fazer compras, eu vou fazer compras antes, na sexta-feira, dia de preparação. Para que no sábado não tenha que comprar, pagar e fazer essas coisas. Basicamente para concentrar-nos, para que o sábado não se torne um dia comum, sino seja concentrado para nossa atenção para Deus e para fazer o bem, como diz a Bíblia. Né? Então nós deixamos dessas coisas que são coisas corriqueiras e para isso, para deixar, a gente tem que se preparar. Por isso que o dia de preparação indica que você faz tudo isso antes. Faça isso antes, e como tem pessoas que não fazem isso, aí o sábado ele ainda tem que arrumar roupa, fazer comida e um monte de coisas, e acaba que o dia do sábado fica normal como um outro dia qualquer. Amém. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Como nós podemos aplicar agora isso para a nossa experiência pessoal da unidade que nós estamos? Em primeiro lugar, o sábado é memorial da criação. Portanto, cada sábado que nos reunimos temos que ser gratos a Deus pela vida. Agradecer, Senhor, muito obrigado. Porque o sábado lembramos que Deus fez o ser humano. Em segundo lugar, a observância do sábado é sinal de minha lealdade a Deus e demonstração de que dependo dele para viver, não é assim? Então, o sábado é uma bênção. O sábado que eu me apresento perante de Deus, não é que todos os outros dias não me vou apresentar, mas esse dia é um dia que eu vou dedicar maior tempo e claridade para Deus. Deus não mudou. Alguns dizem, não, poderia ser domingo, por que não? Poderia ser quinta-feira, por que não? Você tem um dia para celebrar seu aniversário, por que não seria 24, 26, 23? Tem que ser o dia próprio. Por isso é sinal de lealdade. E Deus queria que se respeite todos os sábados. Que Deus possa nos ajudar a ser abençoados pela guarda e também pela fidelidade no mandato e mandamento de Deus. Vamos a passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Uma das práticas que mais lembram as pessoas é o pôr do sol, o momento que a família se reúne para receber o sábado. Faz bem para a família receber o sábado com esse espírito de gratidão e serviço. As mães podem preparar um jantar especial e pode haver música e uma história bíblica, enfim, dependendo das pessoas que estão recebendo o sábado. Por que não fazemos planos de estabelecer como prática regular de nossas vidas esse iniciar o sábado com um culto especial, em primeiro lugar? Em segundo lugar, nós creemos de todo o coração que Deus é quem nos ajuda a guardar o sábado. Não é uma iniciativa apenas nossa, é Deus que coloca em nosso coração o desejo de guardar o santo dia que Ele mandou. Por isso, quem é Senhor do sábado deveria ser Deus. Por isso, vamos dar as boas-vindas a Deus para que Ele nos ajude a guardar e este sábado seja uma bênção. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra. Ajuda-nos a poder ser verdadeiros adoradores através da sinal que o Senhor deixou para poder reconhecer que o Senhor é nosso Criador. Abençoe, Senhor, nossa fidelidade na guarda do sábado. Em nome de Jesus. Amém.